A paz do Senhor, bom dia, povo abençoado, povo que lê a Bíblia, uma alegria, juntos, mais uma vez, lermos a palavra do Senhor. Que bom que você está aqui, continue firme na leitura, porque vale a pena. E eu peço agora ao Espírito de Deus, que Ele te visite neste momento, que Ele te abençoe neste momento, que Ele oriente os seus mecanismos aí de percepção das coisas, para que você consiga perceber, olhar e ver que Deus está bem pertinho de nós, porque Ele nos ama e Ele nos deu a sua palavra. A Bíblia é um milagre do céu na terra, dada a nós, e ela é poderosa. Então que Deus nos abençoe nesta leitura, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar a leitura de Josué, a distribuição do povo na terra. Vamos ver aí a distribuição da tribo de Judá, Calebe, cidades separadas para Judá, e a terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental. Uma bênção. Vamos juntos? Então, hoje, 12 de março, Josué capítulo 15 e 16. No 15, ele diz assim: as terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zim e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barneia. Então, subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carcar. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisão sul. Essa era a divisão ao sul deles. A divisão a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim. Do lado sul do vale, dali a divisa se estendia para as águas de Ensemes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Rinom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para oeste, até o alto do monte acima do vale de Rinom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para as fontes nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim, rodeava Baalá em direção ao norte até Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Tímina. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá.
a terra entregue a Calebe. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção do meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, a atual Hebrom, lá onde é inclusive dominada pela autoridade palestina nos dias de hoje. Assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque, que era um gigante. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade. Ele deu Axa como esposa. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade de Calebe. Desculpa, gente, vamos começar de novo aqui o 17. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade, e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Naquela época, a fonte de água, assim como hoje, era providencial, não tinha nada que fazer sem fonte. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades separadas para Judá. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dinomá, Adá, Dá, Quedes, Razor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Razor, Hadada, Queriote e Esrom, isto é, Razor, Amã, Semá, Molodá, Hazar Gada, Esmon, Bet-Pelegte, Hazar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon, ao todo 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades, situadas nas colinas do oeste, também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaaraim, Aditaim, Gederá e Gerotaim, 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Enã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Egon, Cabom, Laamaás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades aos povoados e os seus povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Eter, Azã, Ifitá, Asná, Nezib, Keilá, Aquizib e Maresa, 9 cidades com os povoados ao redor. Meu Deus! Como diria a Cláudia Joana, meu Deus! Que cidades são essas? Jesus! O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor,
Também incluía Asdod, com os povoados e assentamentos ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito, e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu essas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom, Gilo ou Giló, onde as cidades, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, Ezior, 9 cidades com os povoados ao redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Halu, Bet-Razur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Elticom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibissã, a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Capítulo 16 e último desta leitura de hoje. A terra é entregue a Efraim e a Manassés ocidental. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto, até a região montanhosa de Betel. De Betel, que quer dizer luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jafletitas, até Bet-Oron Baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Oron Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul até Atarote e Naarate, chegando até Jericó, e terminava no rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, no território designado como herança à meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos aos trabalhos forçados. Queridos, esta é a palavra de Deus para este dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça e que Deus possa fazer você prosperar. Deus abençoe em nome de Jesus. Lembra de fazer também o nosso devocional do dia de hoje e a oração da noite no final da tarde. Faça, tenha essa prática espiritual diariamente, pois ela alimenta a nossa alma e nos faz prosperar na presença do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.